Uma defesa sobre as palavras de João Calvino, parte 05, dia 3/7/2024. Eu sei que há alguns que acham necessário, ao seu sistema de teologia, limitar o mérito do sangue de Jesus Cristo. Se meu sistema teológico precisasse de tal limitação, eu o lançaria ao vento. Não posso. Não ouso permitir que o pensamento encontre abrigo em minha mente. Parece tão próximo da blasfêmia. Na obra consumada de Cristo, vejo um oceano de mérito. Meu prumo não encontra fundo, meu olho não descobre margem. Deve haver eficácia suficiente no sangue de Cristo, se Deus assim o quis para salvar, não apenas todos neste mundo, mas todos em 10.000 mundos, se eles tivessem transgredido a lei de seu Criador. Uma vez admitido o infinito na matéria, o limite está fora de questão. Tendo uma pessoa divina como oferenda, não é consistente conceber um valor limitado. Limite e medida são termos inaplicáveis ao sacrifício divino. A intenção do propósito divino fixa a aplicação da oferta infinita, mas não a transforma em uma obra finita. Pense nos números sobre os quais Deus já concedeu sua graça. Pense nas incontáveis hóstias do céu. Se você fosse apresentado lá hoje, acharia tão fácil contar as estrelas ou as areias do mar? Quanto contar as multidões que estão diante do trono agora mesmo? Eles vieram do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e estão sentados com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. E ao lado do que estão nos céus, pense nos salvos na terra. Bendito seja Deus, seus eleitos na terra devem ser contados por milhões. Eu creio, e os dias estão chegando. Dias mais brilhantes do que estes, quando haverá multidões e mais multidões trazidas para conhecer o Salvador e regozijar-se nele. O amor do Pai não é apenas para alguns, mas para uma grande companhia, uma grande multidão, que nenhum homem poderia contar. Será encontrada no céu. Um homem pode calcular cifras muito altas. Coloque para trabalhar seus newtons, suas calculadoras mais poderosas, e eles podem contar grandes números. Mas Deus, e somente Deus, pode contar a multidão de seus redimidos. Acredito que haverá mais no céu do que no inferno. Se alguém me perguntar por que penso assim, respondo: porque Cristo, em tudo, deve ter a preeminência. E não consigo conceber como ele poderia ter a preeminência se houver mais nos domínios de Satanás do que no paraíso. Além disso, nunca li que haverá no inferno uma grande multidão que nenhum homem possa contar. Regozijo-me em saber que as almas de todas as crianças, assim que morrem, acelerar seu caminho para o paraíso. Pense na multidão deles. Então já existem no céu miríades inumeráveis de espíritos de homens justos aperfeiçoados, os remidos de todas as nações, tribos, povos e línguas até agora. E tempos melhores virão, quando a religião de Cristo será universal, quando ele reinará de polo a polo com domínio ilimitado. Quando reinos inteiros se curvarem diante dele e nações nascerem em um dia, e nos 1000 anos do grande estado milenar, haverá o suficiente para compensar todas as deficiências dos milhares de anos que se passaram antes. Cristo será o mestre em todos os lugares, e seu louvor será ressoado em todas as terras. Cristo terá finalmente a preeminência. Sua comitiva será muito maior do que aquelas que acompanhará a carruagem do sombrio monarca do inferno.
Algumas pessoas amam a doutrina da expiação universal porque dizem: é tão bonita, é uma ideia adorável que Cristo tenha morrido por todos os homens. Ela se recomenda, dizem eles, aos instintos da humanidade. Há algo nele cheio de alegria e beleza. Admito que sim, mas a beleza pode estar frequentemente associada à falsidade. Há muito que eu poderia admirar na teoria da redenção universal, mas apenas mostrarei o que a suposição necessariamente envolve. Se Cristo, em sua cruz, pretendia salvar todo homem, então ele pretendia salvar aqueles que estavam perdidos antes de morrer. Se a doutrina é verdadeira, de que ele morreu por todos os homens, então ele morreu por alguns que estavam no inferno antes de vir a este mundo? Pois sem dúvida, havia mesmo então miríades de pessoas que foram rejeitadas por causa de seus pecados. Mais uma vez, se fosse Cristo, com a intenção de salvar todos os homens, quão deploravelmente ele foi desapontado? Pois temos seu próprio testemunho de que há um lago que arde com fogo e enxofre. E nesse poço de desgraça foram lançadas algumas das mesmas pessoas que, de acordo com a teoria da redenção universal, foram comprados com seu sangue. Isso me parece uma concepção 1000 vezes mais repulsiva do que qualquer uma das consequências que dizem estar associadas à doutrina calvinista e cristã da redenção especial e particular. Pensar que meu Salvador morreu por homens que estavam ou estão no inferno parece uma suposição horrível demais para mim. Imaginar por um momento que ele era o substituto de todos os filhos dos homens e que Deus, tendo punido primeiro o substituto, depois puniu os próprios pecadores, parece entrar em conflito com todas as minhas ideias de justiça divina. Que Cristo deveria oferecer uma expiação e satisfação pelos pecados de todos os homens, e que depois desses mesmos homens deveriam ser punidos pelos pecados pelos quais Cristo já havia expiado? Parece-me ser a iniquidade mais monstruosa que jamais poderia ter sido cometida. Imputado a Saturno, a Janus, a deusa dos bandidos, ou às divindades pagãs mais diabólicas. Deus nos livre de pensarmos assim de Jeová, o justo, sábio e bom. Não há alma viva que se apegue mais firmemente às doutrinas da graça do que eu. E se alguém me perguntar se tenho vergonha de ser chamado de calvinista, respondo: desejo ser chamado apenas de cristão. Mas se você me perguntar se eu defendo os pontos de vista doutrinários que foram defendidos por João Calvino, eu respondo: eu o sustento principalmente e me alegro em confessá-lo. Amém. Tem continuação. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Senhor, hoje e sempre eternamente. Amém.